E hoje nós estaremos estudando o capítulo 3 do profeta Oséias. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todas as vezes que você for estudar os profetas, é muito importante levar em consideração que aquele profeta, ele está profetizando a respeito de situações da época dele. Como, por exemplo, nós vemos aqui no capítulo 3, o profeta Oséias profetizando contra a infidelidade do povo de Israel. E é muito importante também levar em consideração que, em meio a essas profecias a respeito do tempo dele, Deus, ele inspira o profeta a profetizar sobre coisas futuras. Talvez esse capítulo 3 do profeta Oséias seja um dos textos mais profundos do profeta, porque ele fala a respeito de coisas do seu tempo, e ele fala a respeito do tempo de Jesus, e ele fala a respeito de coisas futuras que ainda não aconteceram agora, em nosso tempo, em 2021. Então, sabendo disso, vamos lá. Oséias capítulo 3, a partir do versículo 1. Presta bastante atenção porque este é um capítulo riquíssimo. Versículo 1 diz: "E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas." Aqui no versículo 1, nós vemos o profeta denunciando a prostituição espiritual do povo de Israel. E ele fala, vai outra vez. E era muito comum Deus levantar os seus profetas para repetidas vezes corrigir o povo de Israel para que eles voltassem para os caminhos do Senhor e parassem de adorar a outros deuses. Então ele diz, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. Então o versículo 1 mostra o profeta Oséias profetizando para o contexto, para o tempo dele. Agora, o versículo 2 tem preciosidades. Olha só o que diz. "E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada e meio homer de cevada." Talvez você não leve muito em consideração por não conhecer os objetos aqui citados no versículo 2. Mas o profeta Oséias está dizendo que Deus compraria o povo de Israel por esses valores que estão aqui. Agora, pensa bem comigo. Nos capítulos anteriores nós falamos a respeito da junção das duas casas. Casa de Judá, que fala a respeito dos judeus, e a casa de Israel, que fala a respeito de nós, os gentios. As duas casas formam o Israel de Deus. Aqui, Deus está falando a respeito da união de todo o Israel de Deus, as duas casas juntas. Então ele está dizendo no versículo 2, "E a comprarei para mim por 15 peças de prata." Agora, quando nós falamos da prata, nós lembramos de redenção. A prata, na palavra de Deus, ela tem o significado de redenção. E quando nós pensamos em redenção, nós lembramos daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E quando o profeta Oséias ele fala a respeito do homer era uma espécie de recipiente que cabia ali aproximadamente 200 litros. E esse recipiente era usado para transportar as ofertas daquilo que seria ofertado. Como, por exemplo, aqui ele fala a respeito da cevada. O homer também ele tem o significado da contagem de um mandamento que liga uma festa na outra. Por exemplo, Deus deu a ordem a Moisés para que ele celebrasse a festa da Páscoa e que eles lembrassem da saída deles no Egito. Lembra? Páscoa significa passagem. 50 dias depois, Deus ele fala para o povo de Israel comemorar, celebrar a festa de Pentecostes. E ali Deus entregou a Moisés a Torá, a lei de Deus. Então, quando o profeta fala a respeito do homer, ele está lembrando das 4 primeiras festas que foi estabelecida por Deus.
E ali, quando nós falamos da Páscoa, que foi a primeira festa, depois a festa dos pães asmos, terceira festa, primícias, e a quarta festa, Pentecostes. Dentro desses 50 dias, acontece essas 4 festas. E quando Deus ele dá a direção para Moisés fazer essas 4 festas, ele está indicando aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, quando o profeta ele fala a respeito do Homer, ele está falando sobre a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o que ele fez a seguir até a ressurreição e o derramar do Espírito Santo. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando a respeito sobre as festas do Senhor. E cada festa dessa se cumpriu no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o profeta Oséias diz que o Senhor nos compraria a um homer de cevada e meio homer de cevada, ele está falando para nós lembrarmos das 4 festas que Jesus Cristo já cumpriu. A Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal que morreu na cruz do Calvário. E por causa desse sacrifício, nós fomos libertos do fermento do pecado. Nós lembramos da festa dos pães asmos. E quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos, fala sobre a festa das primícias. Jesus foi as primícias dos que já morreram. E por fim, a festa de Pentecostes se cumpriu quando houve o derramar do Espírito Santo, que está registrado em Atos no capítulo 2. Então, ele diz, e comprarei para mim por 15 peças de prata. Ele está dizendo, redenção. E um homer de cevada e meio homer de cevada. Ele está falando a obra de Jesus Cristo no cumprimento dessas 4 festas. E quando ele fala de cevada, ele está falando a respeito do que era ofertado no início das festas e no final. Eu não acabei de falar a respeito das 4 festas? Então, no início, quando acontecia ali a Páscoa, eles ofertavam os pães com o pão de cevada. E no final, lá na festa de Pentecostes, que é a 4ª festa, era ofertado o pão, não agora com cevada, mas com trigo. Percebe? Na primeira festa, nós estamos falando a respeito dos pães com o grão de cevada. E na última nós estamos falando com o grão de trigo. Olha só a evolução. Por quê? A cevada normalmente ela era usada para alimentar os animais. Os animais eles se alimentavam da cevada. E quando em Pentecostes Deus fala para fazer os dois pães, né, com o trigo e não mais com a cevada, está dizendo que nós sairíamos ali da natureza animal por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e em Pentecostes nós viraríamos trigo em vez de cevada, saindo dessa natureza carnal, dessa natureza animal, para uma natureza do trigo, que é da mesma natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele é o trigo que foi plantado na terra? Essa é uma revelação tremenda, porque por causa dessas 4 festas cumpridas em Jesus, nós saímos dessa situação, né, de natureza animal e nós estamos caminhando para ter uma natureza através da descida do Espírito Santo. Então, para resumir, esse versículo 2, que é tão profundo, é como se Deus estivesse usando o profeta Oséias para dizer: eu vou redimir vocês e através das festas, das 4 festas, eu vou transformar a vida de vocês através do meu Filho Jesus Cristo que eu vou enviar. Vocês vão sair de uma natureza pecaminosa e vão ser revestidos do Espírito Santo para se tornar, para chegar à estatura do varão perfeito. Olha que tremendo isso! Você sai da condição de cevada para a condição de trigo. Tremenda revelação. Agora vai lá no versículo 3. Versículo 3 fala, ele disse, tu ficarás comigo muitos dias. Lembra, Deus está falando com o povo. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Olha só o desejo de Deus para conosco. Ele quer ficar perto de nós. E aqui o versículo 3, o profeta Oséias, usado por Deus, está o quê? Direcionando para o futuro. Aí olha o versículo 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Está falando agora do povo de Israel. E sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Olha só, por que ele diz, e ficarão por muitos dias
sem reis. Essa palavra aqui se cumpriu no ano 70, com a destruição do templo de Israel. Lembra do ano 70? Aquela confusão que teve? General Tito destruiu o próprio Jesus Cristo, quando ali estavam os discípulos falando a respeito daquelas belas construções, que templo maravilhoso, e Jesus fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esse texto está falando que a partir daquele momento, o Israel ficaria por muitos dias sem lei, e sem príncipe, e sem sacrifícios, e sem estátua, e sem éfodes ou terafins. E é muito interessante você entender esses muitos dias, porque desde o ano 70, o povo de Israel está sem rei, sem sacrifício, porque Deus tinha uma promessa muito mais excelente. Olha o versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aqui nós vemos muitas preciosidades. Quando ele diz, e tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi. Aqui Davi, ele já tinha morrido, já tinha um bom tempo, mas Davi prefigura o nosso Senhor Jesus Cristo. Existia uma promessa de que o Messias viria da linhagem de Davi, e assim aconteceu. O leão da tribo de Judá veio da linhagem de Davi. E aqui o profeta Oséias, ele menciona Davi como uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então chegará um tempo que nós, o povo de Deus, buscaria a Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. E aqui também tem algo muito importante, porque quando nós falamos do fim dos dias, é super importante nós entendermos que existem os 7 dias de Deus, que são 7 milênios. Inclusive, eu vou colocar aí na tela para você, só para você ter uma noção. 7 dias, desde a criação do homem lá em Adão, até o 7º dia de Deus, que é o dia de descanso. Lembra? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando ele fala que no fim dos dias, ele está falando dos 3 últimos milênios que ainda faltam. Já se passaram 4000 anos e veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora já se passaram mais 2000 anos, completando 6000 anos. Então nós entramos nos últimos dias de Deus, não nos nossos últimos dias. Olha só. Agora vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 15. Olha só o que diz. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aqui nessa passagem, nós vemos o apóstolo Pedro explicando para os judeus daquela época que aquele movimento, aquele mover que eles estavam presenciando, não eram pessoas embriagadas. Na realidade, aquele mover, aquelas línguas, aquelas interpretações, elas estavam acontecendo porque era prometido por Deus que isso aconteceria nos últimos dias. Só que, queridos, essa parte aqui, esse acontecimento, na verdade, ele ocorreu há mais ou menos 2000 anos atrás. E o apóstolo Pedro, ele cita o profeta Joel, falando que isso aconteceria nos últimos dias. Mas se o apóstolo Pedro, ele interpretou aquele acontecimento como um acontecimento dos últimos dias, não ficaria estranho nós olharmos para esse texto e pensar, mas espera aí, o apóstolo Pedro está citando isso como nos últimos dias? Na realidade, sim, o apóstolo Pedro vivia os últimos dias como nós estamos vivendo os últimos dias. Como eu falei naquele quadro, são os últimos dias de Deus. Pensa bem comigo, se passaram 6000 anos, no total de 7000 anos, o sétimo milênio, né, que são 7000 anos ou 7 dias de Deus, são os últimos dias de Deus. E os últimos dias de Deus começaram desde a descida do Espírito Santo aqui, na época do apóstolo Pedro.
Então, quando o profeta Oséias, ele fala: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Ele está falando dos 3 últimos 1000 anos, que são os 3 últimos dias de Deus. Olha que tremendo isso! A partir do derramar do Espírito Santo, as pessoas buscariam a Davi, seu rei, que na realidade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que os últimos dias de Deus, o fim dos dias, se iniciaram lá na época dos apóstolos e continua até o nosso tempo. Agora, é claro, nós estamos muito mais próximos do retorno de Jesus, que dará o início ao 7º dia de Deus, ou o 7º milênio. Por isso que nós precisamos pregar o Messias, aquele que veio de Davi. O capítulo 3 de Oséias fala sobre coisas que estavam acontecendo na época de Oséias, depois fala a respeito de Jesus e depois fala a respeito dos nossos dias. Bom, eu espero que este breve estudo do capítulo 3 tenha abençoado a sua vida e eu te convido a continuar este vídeo aqui nos comentários. Se você tiver algum acréscimo ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que nós possamos estudar a palavra de Deus todos juntos. Mais uma vez, obrigado pela tua companhia e o próximo vídeo é o capítulo 4. Que Deus te abençoe e eu te aguardo lá.